Os drones se tornaram ferramentas indispensáveis para a exploração moderna. Junte-se a nós enquanto exploramos algumas descobertas feitas por drones em lugares e objetos abandonados, e quando um drone fez uma descoberta arrepiante em um desfiladeiro que ninguém deveria ver. Número 1. Fortes Morel Marítimos. Originalmente, 3 fortes foram erguidos, cada um composto por uma torre de comando central cercada por 7 edifícios interligados por passarelas. Esses fortes não foram construídos no local, mas sim fabricados em terra firme, e depois flutuados até suas posições finais no estuário. Um verdadeiro testemunho da engenhosidade da engenharia sob as pressões da guerra. Hoje, apenas 2 desses fortes permanecem. Após seu serviço militar, os fortes foram descomissionados nos anos 1950, marcando o fim de suas carreiras militares. No entanto, sua história não terminou ali. O Forte no Army encontrou um destino trágico, sendo severamente danificado por tempestades e colisões com navios, o que levou à sua desmontagem. Enquanto isso, os fortes abandonados Red Sands e Shivering Sands encontraram uma nova vida surpreendente nos anos 1960 e 1970, quando se tornaram notórias estações de rádio pirata, transmitindo música e mensagens contraculturais além do alcance dos reguladores governamentais. Ao longo dos anos, esses fortes enfrentaram os elementos e o abandono, gradualmente sucumbindo à decadência, e agora só podem ser explorados com segurança por drones. Número 2. Iate abandonado de Abby Sunderland. Abby Sunderland, uma jovem americana de 16 anos, embarcou em uma jornada ambiciosa para se tornar a pessoa mais jovem a velejar sozinha ao redor do mundo. Ela partiu da Califórnia a bordo de seu iate de 12 metros, chamado Wild Ice, cheia de determinação e com um sonho em mente. No entanto, apenas 5 meses após o início de sua viagem, uma violenta tempestade no Oceano Índico destruiu esses sonhos. As ondas gigantes, com até 9 metros de altura, quebraram o mastro do Wild Ice, deixando Abby à deriva a mais de 3.000 quilômetros de distância, tanto da África quanto da Austrália. Após perder contato com sua família por cerca de 20 horas, Abby ativou os sinalizadores de emergência de seu iate. Um drone foi enviado para localizá-la, iniciando uma complexa operação de resgate no mar. Ela foi resgatada por um navio pesqueiro francês e levada para a Ilha Reunião, um território ultramarino francês próximo a Madagascar. Esse dramático resgate marcou o fim de sua tentativa de circunnavegar o globo. Quase 9 anos depois, em janeiro de 2019, os destroços do Wild Ice foram descobertos na costa sul da Austrália. Um drone avistou o iate virado, coberto de cracas, flutuando cerca de 10 quilômetros ao sul da ilha Kangaroo, um destino turístico popular no sul da Austrália. As autoridades confirmaram que era o longamente perdido Wild Ice, que havia derivado milhares de quilômetros ao longo dos anos. Número 3. Pote de ouro. Trabalhadores de demolição na Bretanha, na França, receberam a ordem de procurar algo especial por um operador de drone que avistou algo no sótão de uma casa abandonada. Os trabalhadores não deram muita atenção, mas mais tarde tropeçaram em uma descoberta inesperada enquanto derrubavam a velha casa desabitada. Eles foram encarregados de limpar a propriedade e desenterraram um pote de moedas de ouro escondido no porão, uma descoberta que faria o coração de qualquer um acelerar. A equipe estava ocupada com seu trabalho usual quando notaram um recipiente peculiar em forma de concha, como descrito pelo operador do drone. Ele fez um barulho que despertou sua curiosidade. Ao abri-lo, encontraram 600 moedas de ouro, todas com a imagem do rei Leopoldo I da Bélgica e datadas de 1870. A descoberta foi impressionante, e os trabalhadores imediatamente relataram o achado às autoridades locais. A polícia de Pont-Aven respondeu rapidamente, assegurando as moedas e as colocando sob chave. Essas moedas, cada uma um pedaço da história, tinham um valor significativo, não apenas monetário, mas também como artefatos históricos. A mídia local estimou que o tesouro valia mais de $150 mil. Número 4. Remanescentes da Guerra Fria. Oleg Tan, um entusiasta de veículos all-terrain e drones, embarcou no que ele acreditava ser uma aventura típica de fim de semana por uma floresta remota na Rússia. Mal sabia ele que sua jornada o levaria a uma descoberta arrepiante de remanescentes da Guerra Fria, escondidos do mundo por décadas.
Aquele inverno havia sido excepcionalmente seco, tornando o terreno normalmente pantanoso surpreendentemente acessível. Ansioso para explorar novas áreas, ele lançou seu drone para ver como poderia navegar com seu veículo all-terrain mais profundamente na floresta do que jamais havia se aventurado antes. Seu entusiasmo cresceu quando notou uma antiga cerca de arame farpado enferrujada, um sinal inesperado de atividade humana naquela floresta desolada. Intrigado, ele decidiu seguir em frente. Além da cerca, Oleg tropeçou em uma visão que faria o coração de qualquer aventureiro acelerar. Um grupo de caminhões com 8 rodas, enferrujados e abandonados em meio às árvores. Os veículos eram enormes, suas estruturas outrora formidáveis agora sucumbindo às forças implacáveis da natureza. Apesar do estado deteriorado dos caminhões, eles exalavam uma aura de mistério e significância histórica que exigia uma inspeção mais minuciosa. Ao se aproximar dos caminhões, Oleg começou a documentar sua descoberta. Os veículos, embora claramente antigos, possuíam várias características únicas que sugeriam seu passado. Um dos caminhões tinha portas feitas de fibra de vidro, um material leve e incomum para máquinas tão grandes, sugerindo um design destinado a reduzir o peso total do veículo. Além disso, os caminhões pareciam ter sido despojados de peças valiosas do motor, aumentando o enigma de seu abandono. Pesquisas posteriores revelaram que esses veículos faziam parte da extensa infraestrutura militar da União Soviética, que foi abandonada às pressas após o colapso da União Soviética em 1991. Número 5. Canhão de Barba Negra. Nas profundezas do Oceano Atlântico, ao largo da costa da Carolina do Norte, uma equipe de arqueólogos marinhos fez uma descoberta arrepiante com a ajuda de um drone subaquático que os transportou de volta no tempo em quase 300 anos. Eles recuperaram um canhão do famoso navio pirata Queen Anne's Revenge, o navio almirante do infame pirata Barba Negra. Este artefato, há muito perdido para os abraços do oceano, ofereceu uma conexão tangível com a era de ouro da pirataria e com a figura lendária que uma vez aterrorizou os mares. O Queen Anne's Revenge, uma embarcação temível, encontrou seu fim em 1718, quando encalhou perto de Belfort Inlet. Barba Negra havia capturado o navio anteriormente e o transformado em seu navio almirante, usando-o para espalhar o terror entre os marinheiros ao longo da costa americana e no Caribe. Por séculos, a localização exata dos destroços permaneceu um mistério, até que foi descoberta em 1996 por uma equipe do Departamento de Recursos Naturais e Culturais da Carolina do Norte. Recuperar artefatos dos destroços tem sido um processo meticuloso e desafiador. O canhão, incrustado de cracas e com crescimento marinho, foi um dos achados mais significativos. O processo de levantamento do canhão do fundo do mar envolveu um planejamento cuidadoso e uma execução precisa. Mergulhadores primeiro tiveram que limpar os sedimentos e a vida marinha acumulada ao redor do canhão ao longo dos séculos, usando equipamentos especializados. Eles então cuidadosamente levantaram o canhão para a superfície, garantindo que ele permanecesse intacto durante o processo. Número 6. Estação de radar Duga. Próxima à cidade fantasma de Pripyat e à infame usina nuclear de Chernobyl, repousa um vestígio arrepiante da Guerra Fria, uma estação de radar soviética abandonada conhecida como Duga. Esta estrutura maciça, com suas antenas imponentes apontadas para o céu, desempenhou um papel crucial na rede de alerta precoce da União Soviética contra ataques de mísseis balísticos. Agora, décadas após ter silenciado, ela permanece como um lembrete assombroso de uma era passada, visível apenas através de imagens capturadas por drones. O sistema de radar Duga fazia parte da rede soviética de radares além do horizonte, projetada para detectar ameaças de mísseis a milhares de quilômetros de distância. De repente, a estação enviou um sinal após décadas de silêncio. O súbito aparecimento do sinal e a mudança aleatória de frequências causaram uma interrupção generalizada, interferindo com transmissões legítimas, operações de rádio amador, comunicações aeronáuticas oceânicas e transmissões de utilidade. O sinal do Duga gerou uma miríade de especulações e teorias da conspiração. Alguns acreditavam que era um experimento soviético de controle mental ou um dispositivo de controle climático, levando à implantação de drones para investigar a região, mas nada foi encontrado. Número 7. Descoberta arrepiante em um desfiladeiro.
nas profundezas sombrias de um desfiladeiro isolado, um drone fez uma descoberta arrepiante que ninguém deveria ver. Aninhado entre penhascos imponentes e cercado por um silêncio inquietante, estava uma descoberta perturbadora e inesperada. Um navio quebrado, aparentemente encalhado, longe de qualquer oceano ou rio. A visão desse navio, com seu casco envelhecido e velas esfarrapadas empoleirado precariamente acima de uma estrada sinuosa, é tanto desconcertante quanto perturbadora. A história começa com um grupo de entusiastas de drones em uma expedição para capturar imagens aéreas impressionantes de lugares abandonados. Eles ouviram rumores de visões estranhas e esquecidas, escondidas em um vale remoto, e estavam ansiosos para explorar. De seu ponto de vista, os exploradores podiam ver o tamanho imenso do navio. A embarcação de madeira, que parecia pertencer a uma era muito passada, estava firmemente alojada entre dois penhascos, com uma estrada estreita serpenteando abaixo dela. A proa do navio se projetava sobre a borda, lançando uma longa sombra sobre o solo rochoso abaixo. Suas mastros estavam quebrados e as velas pendiam em trapos, tremulando levemente com a brisa. Cracas e algas marinhas grudavam em seus lados, como se o navio tivesse sido levantado diretamente do oceano e deixado naquele local remoto. De volta à base, a equipe começou a juntar o que sabiam sobre a região e qualquer evento histórico que pudesse explicar a presença do navio. Descobriram que o vale havia sido palco de várias inundações severas ao longo da história. Uma teoria considerada foi que uma enchente massiva, combinada com uma série de deslizamentos de terra, poderia ter de alguma forma transportado o navio de um rio ou costa distante para seu atual local de descanso. Contudo, essa teoria parecia implausível, dado a altura e a distância da fonte de água mais próxima. No entanto, por mais improvável que essa teoria parecesse, não havia outras explicações óbvias para o fenômeno. O que realmente aconteceu naquela área continua sendo um mistério, deixando as mentes curiosas se perguntando sobre o passado intrigante dessa embarcação perdida. Até hoje, o navio permanece um enigma, uma relíquia estranha e perturbadora do que poderia ter sido um evento catastrófico ou simplesmente um acidente inexplicável. Número 8. Ponto de milhões de dólares. Perto de Espírito Santo, em Vanuatu, repousa um lembrete arrepiante da animosidade da guerra, submerso nas águas azul turquesa, o ponto de milhões de dólares. Esse cemitério subaquático não é apenas uma atração para mergulhadores e entusiastas de drones, mas também está impregnado de história e desobediência, contando uma história de discórdia pós-Segunda Guerra Mundial e dos remanescentes deixados para trás pelas forças americanas. Nos últimos dias da Segunda Guerra Mundial, o exército dos Estados Unidos encontrou-se com um excedente de equipamentos, veículos e maquinário no Pacífico, incluindo na ilha de Vanuatu. Buscando se desfazer desses ativos, os americanos propuseram vendê-los a preços reduzidos para a população local, oferecendo uma oportunidade de benefício econômico após a guerra. No entanto, mal-entendidos e falhas de comunicação marcaram a resposta local. Muitos moradores, antecipando que o equipamento seria abandonado e acessível gratuitamente após a partida dos americanos, recusaram a oferta. Diante desse aparente desprezo, o exército americano tomou uma ação drástica. Ao longo de vários dias, em meio à tranquilidade tropical, os americanos usaram escavadeiras para despejar veículos e maquinários nas águas abaixo. Caminhões, jipes, tratores e até mesmo suprimentos excedentes foram lançados nas profundezas, em um ato deliberado para negar seu uso a qualquer um que tivesse se recusado a comprá-los. Número 9. Vazamento de radiação de submarino. Uma descoberta arrepiante nas profundezas sombrias do Mar de Barents reacendeu preocupações sobre os remanescentes da Guerra Fria, que jazem adormecidos sob as ondas. A silhueta fantasmagórica de um submarino nuclear da era soviética descansa silenciosamente no fundo do oceano, mas descobertas recentes de drones subaquáticos revelaram uma realidade preocupante. Vazamentos de radiação ainda persistem de seu casco afundado. A história do submarino Komsomolets começou tragicamente em 1989, quando um incêndio catastrófico envolveu o submarino durante uma patrulha de rotina sob o gelo ártico. No meio do caos, 42 corajosos tripulantes perderam suas vidas, enquanto a embarcação, carregando um reator nuclear e 2 ogivas nucleares,
afundava nas profundezas da costa da Noruega. Décadas depois, as consequências desse desastre marítimo ainda se desenrolam. Recentes expedições, equipadas com tecnologia avançada de sonar e detecção de radiação, revelaram sinais perturbadores de contaminação radioativa emanando do submarino afundado. Essa revelação gerou preocupação internacional, com ambientalistas e autoridades governamentais se mobilizando para avaliar a extensão do vazamento e seu impacto potencial na vida marinha e nos ecossistemas costeiros. Número 10. Naufrágio de navio mais antigo do mundo. Em meio aos restos de 72 embarcações naufragadas no Mar Negro, uma se destaca como um testemunho da antiga história marítima. Um navio naufragado que data de 500 anos antes de Cristo, aclamado como o naufrágio mais antigo do mundo em perfeito estado. Essa descoberta extraordinária veio à tona por meio de uma expedição pioneira que utilizou tecnologia de drones, marcando um marco na arqueologia subaquática. A embarcação, datada de mais de 2,5 milênios, oferece um raro vislumbre das práticas de navegação da Era Antiga, preservada de forma notável nas profundezas sem oxigênio do Mar Negro. A descoberta foi o resultado de um levantamento abrangente conduzido por uma equipe internacional de arqueólogos marinhos. Seus esforços foram recompensados quando a silhueta do antigo navio gradualmente se materializou em seus monitores, com seu casco de madeira e detalhes estruturais surpreendentemente intactos, apesar dos séculos submerso. Historiadores especulam que este navio, agora repousando a mais de 1,5 km abaixo da superfície do mar, pode ter sido retratado em um antigo vaso, adicionando uma camada de contexto histórico à sua descoberta. O design e a construção da embarcação oferecem informações valiosas sobre as técnicas de construção naval antigas, iluminando as rotas comerciais, o comércio marítimo e a vida diária dos navegadores de uma época distante. Número 11. Cemitério de aviões. Este é o 309º Grupo de Manutenção e Regeneração Aeroespacial, comumente conhecido como o Cemitério de Aviões. De cima, a perspectiva de um drone revela um vasto cemitério de metal, em um desfiladeiro onde mais de 3.100 aeronaves, abrangendo décadas de história militar e civil, repousam em fileiras ordenadas sob o sol implacável do Arizona. O local é nada menos que impressionante, um cenário quase surreal de gigantes desativados como o B-52 Stratofortress, o C-5 Galaxy e o F-16 Fighting Falcon. Cada aeronave, que outrora simbolizou poder e avanço tecnológico, agora permanece como um monumento à passagem do tempo e à evolução da aviação. Do ponto de vista do drone, a escala do cemitério é estonteante, com as aeronaves dispostas em padrões geométricos que se estendem até onde os olhos podem ver. Mas o cemitério não é apenas um local de descanso para aviões antigos, ele é um centro de atividade, um lugar onde o passado e o futuro da aviação se encontram. Aqui, peças são recuperadas e aeronaves são desmontadas até seus componentes essenciais. As imagens mostram fileiras de motores, asas e fuselagens catalogadas e armazenadas, aguardando serem reaproveitadas e reutilizadas. Esse processo não apenas preserva o legado dessas aeronaves, mas também garante que recursos valiosos não sejam desperdiçados. Número 12. Cemitério de navios assombrado. Entre Staten Island e Nova Jersey, repousa um testemunho sombrio da história marítima de Nova York. Um cemitério de navios que já abrigou as sombras de embarcações muito além de seus dias de glória. As imagens de drones mostram uma visão arrepiante de antigos rebocadores, navios de guerra, barcos pesqueiros e balsas lentamente sucumbindo aos elementos, pintando um quadro vívido de decadência e abandono. Da perspectiva de um drone pairando sobre Arthur Kill, a cena é ao mesmo tempo cativante e melancólica. A via navegável, que outrora fervilhava de atividade industrial, agora abriga alguns poucos restos de uma era passada. A câmera do drone captura os cascos enferrujados e os convéses desgastados dos navios restantes, cada um testemunhando silenciosamente décadas de serviço e negligência. Entre as visões mais marcantes estão as formas imponentes de antigos navios de guerra, suas pinturas desbotadas e vigias encarando o horizonte com uma expressão vazia. Esses navios, outrora símbolos de poder naval, agora jazem em diversos estágios de degradação, suas armas e equipamentos de radar corroídos pela água salgada e pelo tempo.
Os rebocadores, com suas estruturas robustas e guinchos desgastados, permanecem como lembretes do passado industrial de Arthur Kill. Esses cavalos de trabalho do porto, que um dia foram essenciais para rebocar barcaças e auxiliar navios maiores, agora estão parados, com seus motores silenciosos e seus conveses cobertos de musgo e líquen. Número 13. A Tumba de Capaia. A enigmática Tumba de Capaia, que pode ser vista nessas fascinantes imagens de drone, é conhecida localmente como a Pedra com uma Porta. Datando do período helenístico por volta do século II a.C., este monumental túmulo é um verdadeiro testemunho da habilidade artesanal e das práticas funerárias antigas. Ao contrário das descrições genéricas e repetitivas que encontramos frequentemente na internet, o túmulo é uma verdadeira maravilha da engenharia arquitetônica. Esculpido na lateral de uma montanha, sua fachada lembra uma entrada em formato de porta, levando a uma estrutura de formato aproximadamente cúbico que se ergue majestosamente acima de um desfiladeiro. A Tumba de Capaia pode ser vista de um ângulo completamente diferente graças aos drones quase 2.000 anos após sua construção. Hoje, os visitantes precisam navegar por uma trilha íngreme que serpenteia pela montanha até alcançar a entrada. A estrutura em si, parcialmente esculpida na rocha natural para prevenir o colapso, permite uma circunnavegação completa, oferecendo vislumbres de seu design intricado de todos os ângulos. Almas aventureiras podem até subir no telhado do túmulo, adicionando uma dose de emoção à exploração deste antigo local. O interior da tumba, acessado por uma pequena abertura no alto de sua face, mantém uma aura de mistério. Acima da entrada, uma inscrição exibe o nome Els, um nome perdido no tempo, despertando a curiosidade sobre a identidade e a importância do ocupante. A câmara interna, embora atualmente desafiadora de acessar devido a uma corda quebrada, sugere segredos e tesouros que podem ter descansado ali dentro por séculos. Número 14. Rostos de Pedra de Nemrut Dag. No topo do Monte Nemrut está o túmulo funerário encomendado por Antíoco I de Comagena, um reino que um dia se localizava ao norte da Síria e do rio Eufrates. Esse ambicioso governante, em uma tentativa de imortalizar seu legado, ergueu um vasto santuário que ainda hoje inspira admiração e reverência. No coração do monte, encontra-se uma série de terraços adornados com colossais estátuas de deuses e do próprio Antíoco, esculpidas em pedra local e dispostas para observar a vasta paisagem abaixo. A característica mais marcante do Monte Nemrut são as monumentais cabeças de pedra, que também podem ser acessadas por drones. Elas resistiram ao teste do tempo, cada uma sendo um testemunho da habilidade artesanal e da visão impressionante da era helenística. Essas cabeças colossais, originalmente parte das estátuas que decoravam os terraços, caíram e foram remontadas ao longo dos séculos, adicionando um ar de mistério ao local. A visão aérea dos terraços e das cabeças de pedra espalhadas forma um cenário que mescla a grandiosidade da natureza com a ambição humana. As imagens capturadas pelos drones revelam os intrincados detalhes de cada estátua, oferecendo um vislumbre do passado que é tanto intrigante quanto cativante. A descoberta de Nemrut Dag através da exploração por drones não apenas aprofundou nossa compreensão de suas maravilhas arquitetônicas, mas também intensificou o senso de fascínio em torno de seu propósito enigmático. Número 15. Destroços de avião da Segunda Guerra Mundial. A história começa com o segundo-tenente Robert Elliott, que pilotava com habilidade e coragem nos céus, até que desafios imprevistos forçaram seu avião a uma queda. O P-38 Lightning, renomado por seu distinto design de motor duplo e poder de fogo formidável, acabou enterrado sob quase 2 metros de areia após o acidente, onde permaneceu praticamente invisível por décadas. Descoberto inicialmente nos anos 1970 e depois ressurgido em 2014, devido ao deslocamento das areias, o caça foi avistado por meio de imagens capturadas por drones. O avião é um lembrete arrepiante dos sacrifícios e da bravura durante a guerra. Seu redescobrimento gerou uma resposta significativa, levando a um importante passo por parte do KADW, o Serviço de Ambiente Histórico do governo galês, que concedeu ao avião a rara honra de ser protegido, uma distinção única para aeronaves militares no Reino Unido. Número 16. Ruínas de Hecton. Apesar de sua localização pitoresca e seu propósito inicial como salão de banquetes e mirante para Lord Halifax,
A Torre de Recton passou por uma história tumultuosa, desviando-se de suas origens nobres para uma existência sombria, cheia de rumores e avistamentos assustadores. Ao longo dos anos, ela se tornou notória por abrigar uma variedade de atividades, desde encontros paranormais até eventos ilegais, como festas clandestinas. A história da torre assume um tom ainda mais sombrio com relatos de fenômenos fantasmas. Visitantes e moradores locais narraram avistamentos de tijolos voadores, aparições espectrais de uma mulher e até a visão perturbadora de um trator fantasma vagando pelos arredores. Esses contos assustadores cimentaram a reputação da Torre de Recton como um dos locais mais assombrados de West Sussex, atraindo visitantes curiosos em busca de um vislumbre de seu passado misterioso. Podemos ver nas imagens de drones que, com o passar do tempo, a negligência e o vandalismo cobraram seu preço na Torre de Recton. Suas paredes, outrora grandiosas, agora estão cobertas de grafites, um contraste gritante com seu propósito original, como símbolo de riqueza e poder. Número 17. Culver Hall. Culver Hall não era uma fortaleza ou castelo típico, como sugerem as lendas locais, mas sim um enorme pombal, projetado para abrigar cerca de 30 camadas de caixas de ninho retangulares. Essas caixas, encaixadas nas paredes internas, acomodavam centenas de pombos medievais, em uma era em que os pombos eram valorizados por sua carne e ovos. Culver Hall fornecia uma fonte confiável de sustento durante tempos difíceis. Atualmente, entusiastas de drones aventuram-se até lá para testar seus novos equipamentos. Apesar de suas origens utilitárias, Culver Hall está imerso em contos de intriga e mistério. Histórias assustadoras cercam a estrutura, ligando-a a operações de contrabando, com boatos de passagens secretas, e até mesmo um túnel supostamente conectando-a a uma casa de sal nas proximidades de Port Eynon. Pombos-correio, conhecidos por sua habilidade em entregar mensagens rapidamente, supostamente desempenharam um papel nessas atividades clandestinas, adicionando mais camadas ao passado oculto de Culver Hall. Número 18. Submarino russo K-80 e 4 Ekaterinburg. As seguintes imagens capturadas por drones mostram o submarino balístico russo K-80 e 4 Ekaterinburg, que em dezembro de 2011 enfrentou um incidente quase catastrófico que quase resultou em um dos piores desastres nucleares da história. Esse evento arrepiante ocorreu em uma doca seca, destacando os perigos constantes associados à manutenção e operação de submarinos armados com armas nucleares. Durante uma parada para manutenção, o submarino estava cercado por andaimes de madeira devido a um trabalho de soldagem em sua proa. Infelizmente, um incêndio começou e se espalhou rapidamente para o revestimento de borracha anecoica do submarino, projetado para reduzir sua assinatura acústica debaixo d'água. A situação escalou quando o fogo continuou a arder por quase 20 horas, apesar dos esforços dos bombeiros. A localização do incêndio, perto dos tubos de torpedo, apresentou um risco significativo de uma explosão de torpedo ou míssil. O fogo também se espalhou para a câmara acústica do sonar, que estava cheia de líquidos inflamáveis. O incêndio foi tão intenso que foi necessário o uso de helicópteros, rebocadores e 11 equipes de bombeiros para controlá-lo. Eventualmente, o submarino teve que ser submerso para extinguir as chamas. Qual dessas descobertas foi a mais arrepiante para você? Conte-nos nos comentários abaixo. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal para acompanhar mais vídeos legais. Cuidem-se, pessoal!